eu fiquei extremamente impressionado com o conhecimento de literário dessa menina. Foi tão impressionante que o pessoal da MedBeta me convidou para fazer uma live. Eu falei, ó, eu quero fazer lá com a Aline Guzmão, do Quase Tudo de Medicina, que ela é impressionante, uma bibliófila mais impressionante, mais bibliófila que eu já conheci. E parabéns, você realmente, eu acho que se tem algum livro que o estudante de medicina deveria ler, você que vai algum livro que todo estudante de medicina deveria ler, você que vai nos direcionar, nos falar aí o que a gente precisa melhorar na nossa leitura. Mas fala um pouquinho do seu currículo. Primeira coisa, assim, eu estou muito honrada pelo convite, professor, porque você é um ícone, né? Para os acadêmicos no Brasil inteiro. Eu percebi isso. Vocês conseguem escutar minha voz? Escutam? Sim, tá um pouquinho baixo, Aline. Eu não sei se para os outros também estão. Eu não sei se você me ouve também baixinho, mas... Isso. Não, eu escuto você tranquilo. E agora, escuta a minha voz tranquilo? Consegue escutar? Não aumentou. Eu tô te ouvindo tranquilo, mas assim, tá um pouquinho mais baixo do que a minha, eu acho. A sua tá bem alta. Eu tô escutando bem, bastante. Agora dá para me escutar melhor? Tá bom, tá ótimo. Olha lá. O pessoal tá... Pronto. Bom, para mim é uma honra, professor, porque você é um ícone, né, para vários estudantes. Talvez você nem saiba disso, mas aquele carreira médica mudou minha vida, né? Eu tive outra perspectiva em relação ao que é currículo médico. Para mim foi muito bom. Então, coisas que mudam a gente, que mudam a perspectiva de vida, ou livros, ou pessoas, né? Então, são muito importantes para o acadêmico de medicina. Então, foi por isso que surgiu aquele convite da live. Eu fico honrada. Eu achava que eu nunca mais ia conseguir vê-lo novamente. Eu disse, pronto, nunca mais eu vou ver, porque você estava de malas prontas, né? Você estava de malas prontas, lembra disso na nossa live? Sim, já estou no Pará agora. Vim Você pro Pará. estou de malas prontas para o Pará. Eu digo, pronto, nunca mais eu vou ver o professor. É a última vez. Aí eu fiquei tão feliz quando eu vi o convite do MedBeta. Eu disse, gente do céu, não acredito que eu vou rever o professor. Para mim é uma honra muito grande. Bom, gente, deixa eu falar bem rapidinho. Ler muitos livros não torna a gente, digamos assim, pessoa mais inteligente, porque às vezes assim, porque leu mais de 500 livros. Ler mais de 500 livros, se a gente não souber captar aquilo que pode mudar na vida da gente, vai ser só um livro de leitura. É um livro a mais. Todo livro ele tem que modificar a gente. Todo livro a gente tem que reter. A própria Bíblia diz isso. Retenha o que é bom, né? Então, eu acho que ler esses mais de 500 livros mudou minha vida, meu comportamento, minha perspectiva. E por isso que eu acho importante o acadêmico ler os livros que eu trouxe hoje. Não sei se vai dar para mostrar todos, professor, mas até terminar a live, eu vou mostrando os que eu separei. Eu separei, foi tão difícil separar, mas eu consegui separar, digamos assim, os 15 mais, sabe? Claro que todo livro é importante, mas eu separei uns 15 bem que podem ajudar os acadêmicos de medicina. E essa semana uma médica me disse que a medicina é um namorado ciumento. E aí eu ri muito, porque ela quis dizer o seguinte, que eu conseguia ler muitos livros antes de entrar para a faculdade de medicina. E depois que a gente entra para a faculdade de medicina, a gente não consegue mais ter aquela velocidade. Eu sempre digo a todo mundo que está no cursinho, gente, o que vocês puderem fazer, façam antes da faculdade. Porque depois vocês não vão ter mais tempo de ler livros. Vocês só vão ficar fixados em livros realmente de medicina. A gente não tem mais tanto tempo, né?
Tanto que a minha velocidade, a quantidade de livros que eu leio, eu não consigo mais ler. Então, às vezes as pessoas perguntam como é que você consegue ler tantos livros estudando medicina? Mas isso aqui foi antes de entrar para a faculdade de medicina, viu, professor? Eu também, na época. Nossa, eu falo que na época de ensino médio, ou talvez os mais novos não tenham pegado. Assim, eu fiz muito vestibular, né? Eu sou da época antes do Enem. E na época, assim, por exemplo, cada faculdade tinha alguns livros que eles pediam, né, para ler. E aí era ótimo, porque a gente tinha que ler por obrigação, mas acabava gostando disso, né? Então, assim, a gente eu pelo menos melhorei muito assim minha leitura por causa dos livros do vestibular, né? Não li os grandes clássicos assim por causa da obrigação dos vestibulares, mas a gente estudava e entendia melhor o que tinha por trás assim, né? E tem grandes livros que marcaram minha vida e que foram por causa do vestibular. Acaba sendo uma obrigação boa, né? Na nossa última live, professor, você disse que ia reler a estratégia da lagartixa. Conseguiu? Não consegui, ainda não. Fala um Tô pouquinho lendo desse livro algum. que eu fiquei curiosa, porque eu não li a estratégia da lagartixa. Fala só um pouquinho desse livro. Pois é, bom, então vamos por esse primeiro livro, mas na verdade é você que eu quero escutar as suas dicas para eu melhorar minha leitura aqui. Mas esse livro, Estratégia da Lagartixa, é realmente um livro bem interessante, porque foi um médico que escreveu para do pessoal assim que está entrando na faculdade, né, e tudo mais. Ele utiliza a metáfora da lagartixa aí como título, né? Falando que assim, às vezes a lagartixa ela solta o rabo, né, para salvar a vida, né? E coloca isso dentro do cenário da medicina. E contas, é uma série de contos, né, de histórias que aconteceram realmente dentro tanto da graduação quanto depois dele trabalhando fora da faculdade, de momentos em que o pessoal se confundiu com o profissional e que ele teve que abdicar de alguma coisa assim para resolver o problema, sabe? É um livro muito interessante, muito legal, e que eu gostaria de reler, porque realmente lembro muito pouco das histórias mesmo contadas, mas foi um livro que me marcou a ponto de eu lembrar até hoje, assim, né? E minha memória já não é das melhores. Então, realmente foi um livro Ele é legal. filho. Ele é filho do grande Dario Birolini, né? Não sei se você conhece a história do Dario Birolini, o rei do trauma, né? De quem? Não, o autor do livro é filho daquele grande Dario Birolini, que é conhecido como o Papa da cirurgia do trauma no Brasil. Não sei se você conhece. Já ouvi falar no Dr. Dario Birolini? Ah, é? Não Olha, conheço, Dr. não. Dario Birolini, Gente, na década de... Dr. Dario Birolini, na década de 70, ele foi embora para os Estados Unidos porque a gente não falava de trauma no Brasil. E aí, quando ele chegou, ele foi o primeiro médico que falou que trauma era doença. Então, foi a primeira pessoa que começou a falar sobre politraumatizado. A gente não falava sobre isso. Eu me lembro que eu era adolescente. Quando eu abri a revista Veja, eu nem pensava em fazer medicina. Aí tinha lá escrito, trauma é doença. Aí eu disse, gente, não acredito. E eu fiquei encantada, assim, porque o Dr. Dario Birolini, ele tem uma grande história, né, na cirurgia geral. E você que foi quase um cirurgião, ele tem muita história, assim, formou vários cirurgiões gerais. Então, assim, ele é conhecido como o Antônio Dário. Cardoso. Agora eu sei, Dário Birolino, Tu né? lembrou? Ele Dário é Birolini. da. Sim, agora que o Adilson aqui O autor escreveu, do ele livro é é da filho USP, né? dele. Isso, Ah, é? isso. Eu O já fui num autor do congresso caso que do ele livro estava, o dele, cara excelente, muito culto, pessoa
Muito interessante. Exato. No caso, o autor do livro é filho dele. Não é isso? Como que é? O Tá autor do baixinho, só livro. para isso. O Eu autor do não livro. lembro, vou até olhar, pesquisar aqui qual que é O o. autor do livro é filho dele. O autor Ó, do livro é filho dele. Eu não li, mas eu vou procurar ler. Gostei da sua dica. é o Dário Viana Birolini, exatamente. É o filho, É o filho do. é o filho do Dário Birolini. Mas, mas Aline, Posso quero começar? saber de você agora, das suas dicas aí de livro. Primeira Diga-nos. dica. Primeira dica. Arrume a sua cama. Parece assim, digamos assim, uma frase só fantasiosa, mas não é. É uma coisa impressionante. Eu conheci a mãe de um oficial da Marinha. E ela me disse que com 3 anos de idade, isso faz muito tempo, ela mandava o filho arrumar a cama. Eu achei aquilo um absurdo. E ela disse que a sogra ficava condenando ela, porque disse que a criança dava a volta, puxava o lençolzinho, 3 anos de idade. E ela disse que o filho... Eu disse, o seu filho é o que hoje? Ele disse, ele é um oficial da Marinha e é dono de um estaleiro. Aí eu tomei aquele choque, sabe? Ela disse, a primeira lição de disciplina na vida dele foi essa. Só que aí o tempo passou. Quando eu vi esse livro, eu me lembrei dessa história, Arrume Sua Cama. Professor, ele fala exatamente disso. Para a gente ter vitória o dia inteiro, de verdade, a gente tem que arrumar a cama. Porque é como se a gente tivesse na vida uma tarefa cumprida, logo cedo. E quando o seu cérebro, você que entende, que é apaixonado por neurociência, quando o seu cérebro entende de que ele precisa estar programado, ele vê, na verdade, que você tem uma nova atitude quando você levanta. E aí ele começa a se preparar, porque ele vê, é como se você dissesse a ele de que ele precisa ajudar você, naquele dia, a ter disciplina e criatividade. Uma vez eu gravei uma live justamente sobre isso, que os alunos que estão tendo aula online de medicina, eles precisam levantar e vestir uma roupa, como se fosse para a faculdade. Eu faço isso. Eu levanto, eu visto um vestido como se eu fosse para a faculdade, faço a maquiagem. Ninguém está me vendo porque a câmera está fechada. Mas por que eu faço isso? Porque eu mando essa mensagem para o cérebro. E você, como estudioso, pesquisador da neurociência, você sabe que o cérebro, a gente precisa conversar com ele. Então, se ele sabe que eu tenho uma atitude, eu visto uma roupa, arrumo minha cama, faço uma maquiagem, ele está preparado para criar, na verdade, novos hábitos, para criar concentração. Porque ele sabe, quando eu digo a ele que vai usar de concentração, então ele começa a se movimentar. É aquela coisa, é diferente de você ficar assistindo aula online, como existem alguns alunos, deitados na cama. O cérebro, ele não vai... É o ritual, né? Nosso cérebro é uma máquina de gerar padrões. A gente gosta de ritual, de coisas padronizadas e rotineiras que descansam ele. Ele gosta de gastar menos energia possível, né? E criar uma rotina, uma rotina, nem que seja levantar, arrumar a cama, escovar os dentes, fazer maquiagem e ir para aula, né? É algo importante para preparar seu cérebro para falar, ó, agora eu vou, próximo passo aqui é aprender, né? É prestar atenção e É a tudo mais. neuróbica, né? E quando você confunde as coisas, né? Mistura, sei lá, o local de você ir para a cama, dormir, né? E com o aprendizado, às vezes não fica algo trivial e o seu cérebro não aprende tanto quanto poderia aprender. Realmente, muito bom.
Leu aquele livro do Laurice Kettis, Mantenha o Seu Cérebro Vivo, que era sobre neuróbica? Já chegou a ler ele? Não. Ele é bem antigo. Não. O nome do livro é assim, Mantenha o Seu Cérebro em Essência. Ele falava sobre neuróbica. Eu não tenho mais ele, porque eu emprestei. Isso é muito legal, porque assim, às vezes a rotina, né, que é legal ter, ela pode acrescentar na mudança de hábitos, né, na constância de implementação de outras coisas. Inclusive, como médicos, né, a gente vai ter que gerar mudança no seu paciente. E às vezes implementar novas coisas, novos hábitos, né, numa pessoa que já tem uma rotina, seja até mais, seja uma ótima aliada para melhor adesão do paciente, né? Entender a rotina, fazer com que ele implemente esse novo hábito na rotina dele. Por isso que começar o dia arrumando a cama pode ser uma boa ideia, né? Mas muito bom. O médico, ele precisa tomar atitudes o dia inteiro. E são atitudes que não são fáceis, né? Pelos livros que eu li, pelo o que eu vejo dia a dia no hospital, tem hora que o médico diz, meu Deus, e agora? Né? E médicos extremamente experientes, né? Então, tomar uma decisão é muito difícil, não é fácil para o médico tomar uma decisão. Então, arrumar a cama, por incrível que pareça, torna mais fortalecido, é como uma reação em cadeia. Você cumpre a primeira tarefa, você consegue cumprir a próxima, isso vai fortalecendo até uma do dia você conseguir tomar uma atitude mais prudência. Você se torna uma pessoa mais assertiva. Não é a questão só de, arrumou a cama e saiu de casa. Não, é uma reação em cadeia. O cérebro viu que você cumpriu uma tarefa e te fortalece e a pessoa nem percebe, né? E é por isso que eu já vou emendando sobre esse livro. Esse livro é muito famoso. Não sei se você já leu esse livro. Esse eu já li. Nossa, esse livro eu emendo já com Arrume a Sua Cama, né? O Poder do Hábito. Tem muito acadêmico, tem muito médico que reclama demais da vida, reclama da rotina, porque não muda, porque quer mudar, às vezes quer mudar até de área e não consegue. Eu acho que o Poder do Hábito, ele tem lição para toda a nossa vida, né? E as pessoas acham que a vida da gente só vai mudar quando a gente for que nem a Surbane Pau, né? Porque a Surbane Pau era conhecido como um dos 4 cantos da Terra. E isso não acontece. A mudança do hábito, eu aprendi com esse livro, que é uma atitude. Eu me lembro, você lembra da história que tinha um rapaz que todo dia chegava e sentava no sofá. Lembra dessa história do livro? Sim, sim. Desse livro? Ele sentava no sofá, dessa história, não. Não, eu não tô. Minha memória é horrível. Você não conte com a minha memória. Mas a única coisa que presta na minha vida é que eu consigo lembrar. Eu fui para uma biblioteca de um médico. Aí as minhas colegas iam puxando os livros e eu ia contando o que tinha dentro do livro. E aí todo mundo ficava impressionado. Eu disse, gente, a única coisa que presta na minha vida é isso. Eu lembro de tudo o que tem nos livros e o autor. E assim, eu consigo dizer umas frases. Pronto. Pois é, e até isso é impressionante. A forma como cada um compreende, né? E assim, a minha abstração desse livro, ele é um livro feito para o comercial, né? Ele é um ótimo livro, já inclusive prescrevi para alguns pacientes. Mas ele tem algumas falhas metodológicas, assim, tipo, tenta simplificar o processo de uma maneira que seja escalável. E funciona às vezes, né? Mas não é sempre. E ele tem a questão, assim, de colocar, tipo, 21 dias ali para você criar um hábito, né? Fazer algo repetidamente. E às vezes não é tão simples assim. Mas o princípio é muito bom. E eu acho que
que para o que ele se propôs a ensinar, né, é muito legal. Eu acho que, até mesmo para pacientes, dentro da medicina, eu acho que um dos maiores desafios, né, na relação médico-paciente é trabalhar a mudança de hábito, né? E para a gente mudar o hábito, né? Tipo, minha irmã, inclusive, brinca comigo, falando assim, tudo é hidratação e qualidade de vida, né? O remédio para tudo dentro da medicina. Não, é só hidrata e qualidade de vida que resolve. E na verdade, isso é uma das coisas mais difíceis de se fazer, né? Às vezes, dar qualidade de vida para uma pessoa que não sabe criar um hábito saudável, né? Fazer exercício físico, melhorar a alimentação e tudo mais, é bem complexo. A gente precisa trabalhar isso tem técnica, né? E esse é um bom livro para começar a trabalhar com isso. Oi? Mas o que eu achei interessante, sabe, professor? Às vezes tem paciente, assim, pessoas que com técnica. Mas o que eu achei interessante é que ele mostra o hábito. Não é uma coisa extraordinária. Quando ele conta aquela história do rapaz que todo dia chegava em casa e sentava no sofá, e que ele passou simplesmente a não sentar no sofá para conseguir completar as tarefas dele, você veja que uma pequena tarefa modificou uma vida inteira. Ele sai do ostracismo, ele consegue modificar completamente a vida dele, simplesmente porque ele parou. Porque todos os dias, aqui o livro conta, que ele chegava, sentava no sofá, e aí ficava até mais tarde, levava a comida para comer no sofá. Então, ele tinha uma vida, na verdade, estagnada. Quando ele mudou simplesmente o hábito de aí nem ir para o sofá, só isso, ele é uma reação em cadeia. Então, assim, o que eu achei interessante nesse livro é justamente que ele não torna o hábito como uma coisa difícil, assurbanipal, sabe? Ele torna o hábito uma coisa pequena, simples, que vai ser, digamos, o estopim para mudar outras coisas na vida. Eu achei que ficou essa lição. Não é verdade? Eu vou trazer esse livro também, que dá para vocês encontrarem. Livro fantástico, sabe? Ele foi escrito por um professor. E ele sem causar mal? Já no fim de carreira, sem causar mal. Ele esteve no Brasil, Dr. Rimachi, em 2000, livro aqui no Brasil. Ele é um neurocirurgião londrino e ele, depois de se aposentar, vários anos de carreira, ele de contar, não são histórias, não, ele conta todos os erros que ele cometeu. E assim, eu achei uma coragem imensa. Primeiro que neurocirurgião, por si só, né? Eu sempre digo isso, já tem aquela certa... Nossa, neurocirurgião erra. O neuro, digamos assim, tem neuro que se acha, né? Aí eu digo, meu Deus, e o neurocirurgião dizendo que errou, possível. Então, esse livro eu preciso de ler mesmo. Só acredito vendo. Impressionado como ele erra. E a gente aprendendo com os erros dele, primeiro ter humildade, sabe? A gente precisa entender que os erros são inevitáveis na medicina, sabe? Infelizmente pode acontecer, mas ele mostra as atitudes que ele teve quando errou. Por exemplo, ele foi operar um atleta e ele, ao invés de entrar no centro cirúrgico, fez aquela, digamos, que a gente vê muito, você que participou de cirurgia, de mandar o R3. Vai na frente, né? Você sabe que isso existe. Aí começa o R2 e o R3 já chega quando tá tudo pronto, né? Para quem já participou de cirurgia como eu e você, eu fui instrumentadora cirúrgica há muito tempo. Então, eu sempre vi os residentes começarem a cirurgia. Depois é que chegava o cirurgião. Então, assim, isso acontece demais no mundo todo. Mas o problema foi que o residente cometeu um erro e deixou o paciente aleijado. Não deu tempo. Ele realmente cortou o nervo, secou o nervo. E na hora, é impressionante ele contando a história. Ele fala que ele chama padrão,
Ele ficou tão impressionado com o erro, e olhe que era um dos melhores residentes da equipe dele, por isso que ele teve confiança de mandar. Disse que o cara era extraordinário, já tinha feito outros tipos de cirurgias daquela. Imagine. Então ele ficou tranquilo, para você ver que as pessoas podem cometer erro, mesmo o residente tendo experiência. Quando ele entrou na sala de cirurgia, ele disse que tomou um susto tão grande que ele se encostou na parede e disse, meu Deus, né? O que foi que foi? Infelizmente, o rapaz era matar e ficou aleijado. Tinha entrado só para fazer uma cirurgia de hérnia e, infelizmente, nunca mais pôde ser atleta de novo. E ele sobrevivia na vida como atleta. E ele fala isso no livro, ele abre o coração. Ele disse, a culpa é minha, a culpa não é do residente. O paciente fiou que eu iria entrar no centro cirúrgico. O paciente que seria eu que iria fazer a cirurgia. Então, ele assume a responsabilidade do erro, né, e da indenização sobre essa situação. Então, o livro inteiro, sabe, professor, ele fala sobre cautela. Muitos erros que ele cometeu, ele conta no livro, mas ele sempre fala que a gente tem que fazer diferente. Sobre a questão da cautela, sobre cirurgias em que ele se arrependeu de ter feito. Ele disse para o paciente, eu disse, não, eu não vou fazer essa cirurgia, você. E muitas vezes, a gente, quando é médico, que não quer dizer para o paciente, sabe? Ah, não, você não precisa fazer essa cirurgia. Uma vez, professor, eu me lembrei lendo desse livro de uma cirurgia de vasectomia, né? A cirurgia de catarata. E a senhora tinha 96 anos. O médico foi tão sábio, sabe? Ele disse, a senhora quer escrever um livro? Ela disse, não. E o que a senhora faz? Ela disse, eu gosto de todas as manhãs colocar comida para as minhas galinhas. Aí o médico perguntou, a senhora enxerga as galinhas? Ela disse, sim. Eu disse, então a senhora não precisa fazer cirurgia de catarata. O risco vai ser muito maior da senhora perder a visão com 96, de acontecer a enucleação, aquelas complicações da vasectomia, né? E aí ele tomou uma decisão sábia, sabe, professor? Só que tem colegas da gente que acham que essa não é a resposta. Só porque a pessoa tem catarata, a resposta certa é a vasectomia. Mas é justamente a prudência que fez com que esse médico dissesse que ela não precisava fazer. A família não se conformou e levou para outro cirurgião que fez. Pasme. Ela teve problema, infeccionou, houve enucleação, ficou cega. Ela deprimiu tanto, a infecção passou para outro olho e ela morreu da depressão. Ela falou no leito que não queria mais viver, porque não podia mais ver as galinhas. Repare só o que é prudência. Certo. E às vezes a gente... Às vezes não intervir, né? Às vezes o bom médico é aquele que não intervém, né? Não é só operar, não é só prescrever, né? Às vezes não prescrever é o melhor tratamento. Então tem que sempre ser abordado o paciente como um todo, né? Para a gente entender realmente as nuances e não ser iatrogênico, né? Mesmo que a pessoa tenha uma indicação formal de alguma cirurgia, as implicações daquilo ali poderiam prejudicá-la mais do que a própria cirurgia e não vale a pena, né? Então, isso muito interessante. Entender o paciente como um todo, né? É algo muito... É o que faz ser um bom médico, né? Um bom profissional como um todo. Até teve um rapaz que perguntou se esses livros só servem para medicina ou se outros profissionais poderiam se beneficiar com as dicas aí da Aline. E eu acho que isso daí é para a vida, né? Até para a gente que é fora da área da saúde.
todo mundo que tem contato com gente poderia ser abordado, né? Ser beneficiado com isso. Ó, Adilson, talvez o lado mais belo da arte da medicina é a humanidade. E é verdade. É uma arte, né? A gente está lidando com gente o tempo todo e a gente precisa. Hoje mesmo estava falando com os meus alunos. A gente precisa inventar o tempo todo, né? A gente precisa, todo momento, vai chegar coisa que a gente não sabe. E saber entender o que você não sabe e ter interesse em resolver o problema do paciente é muito melhor do que você achar que você sabe tudo e ser o sabichão, entendeu? E ver o paciente além do biológico só, né? E isso os sábios aí, né? Esse médico, para um neurocirurgião falar que ele errou, esse livro tem que ser muito bom mesmo. E eu já está entrando, já vai entrar para a lista dos livros que eu vou ler. Tem que ler, porque não é só uma história, são várias. Tinha a hora que eu fechava e dizia, não acredito. Eu ficava assim, eu fechava porque eu não aguentava, sabe? Que eu dizia, não acredito que ele disse que fez isso. E eu ficava impressionada. Professor, são livros assim que ensinam a gente a ter a prudência desse desse primeiro médico que eu falei, que não é cirurgia da senhora. A gente não aprende isso na faculdade, percebeu? A gente aprende na faculdade esses livros. Eu sempre digo isso. Esses livros aqui ensinam o que a gente deve fazer. Livros como esse ensinam o que a gente não deve fazer. Então, por isso que eu acho importante a leitura desses livros, porque na faculdade eles não ensinam a gente dessa. Como você falou, não ser iatrogênico, entendeu? Então, será que toda a medicina realmente tem a resposta certa o tempo todo? Fiquei muito impressionada com a resposta do primeiro médico, que inclusive é um excelente leitor. Ele lê muitos livros de médicos e ele tomou essa atitude, você falou, vendo como um todo. Se a gente ficar só aqui, ó, a gente não consegue. Não consegue enxergar. A gente sempre vai achar que a gente tem que tomar uma atitude, que toda catarata tem que ser feita uma fasciectomia. E não é assim. Existe uma história por trás, existe uma idade. Olha a pergunta do primeiro médico. A senhora vai escrever um livro? Repare. O que a senhora enxerga hoje que lhe faz bem? Enxerga as minhas galinhas, então pronto, acabou-se. Não precisaria fazer. Ela morreu da depressão, não necessariamente da enucleação, né? Porque ela poderia ter ficado cega muitos anos. Mas a Sabrina Furtado. Tem uma paciente, uma paciente minha que eu achei assim, muito, muito legal, inclusive para passar para os alunos, assim, né? Sempre falo dela, que foi uma velhinha que eu atendi, que era diabética, e ela amava pão. Assim, comida que ela mais gostava era pão. E assim, é muito mais fácil você falar assim, ó, corta carboidrato, corta arroz, corta pão, macarrão e tudo mais. Mas para essa mulher, comer pão era tão importante que eu fiz questão de prescrever pão para elas, certo? Com todo cuidado, obviamente, a gente fazia correção do carboidrato que ela iria ingerir, né, na insulina, mas eu fiz questão de botar assim, ó, um pão pela manhã, porque se ela puder comer pão, ela vai ficar feliz, ela vai aderir melhor ao restante do tratamento todo e não vai ser aquela dieta restritiva ruim, né? A coisa precisa ser contínua, mais do que ser estrita, assim, né? Tem que ser contínua. É a questão lá do comece arrumando a cama primeiro, né? Arruma sua cama,
você poder fazer, dar os outros passos no decorrer do dia. Muito bom. Mas vamos para frente, Aline. Posso falar? Pode continuar. O que mais que você recomenda para gente? Gente, eu achei impressionante esse livro, porque todo mundo reclama da falha que estuda. E você, como diretor, era bom você contar para eles. Aqui conta as mazelas de Harvard, da Faculdade de Medicina de Harvard. Eu disse, não acredito, o pessoal chega na residência e não sabe estruturar, que a gente aprende no terceiro período aqui. Aí eu disse, por que acontece? E ele explica que existem as faculdades americanas que são projetadas só para pesquisa. Acho que você deve mais isso do que eu. Então, o aluno é formado, digamos assim, para ser pesquisador. E por isso que você tem grandes pesquisadores nos Estados Unidos, né? Mas, digamos assim, não é aquele currículo uniforme como a gente tem. E lá não. Lá é muito... Consegue me escutar? Você está saindo do... Consegue me escutar? Sim, voltou aqui. Eu recebi uma ligação. É porque sai um pouco sua imagem. Então, eu estava dizendo que no Brasil, a gente, às vezes, tem o MEC controla mais esse currículo uniforme em todas as faculdades. Eu percebo que todo mundo no terceiro período no país. Nos Estados Unidos, as faculdades são muito independentes. Sim. O que acontece? Lá é bem mais livre, né? Mais solto. Tem menos regulamentação. Jamais poderia imaginar, por exemplo, que os meninos chegam no internato sem saber fazer uma sutura. E aí ele conta, justamente, é o que os médicos não contam, ele teve coragem, ele é formado há pouco tempo, ele terminou há 8 anos em Harvard, a faculdade, e ele decidiu, foi uma coragem muito grande, viu? Abrir o coração como ele abriu e contar realmente as coisas que não aprendeu na faculdade, as besteiras que fez no internato. Por exemplo, ele observou um paciente internado com uma anisocoria e ele não pediu uma toma. Coisa que a gente aprende aqui, nossa, no 5º período a gente já está pedindo tomo no anisocoria. Ele disse que não aprendeu isso na faculdade, não sabia, achou que a anisocoria era por uma questão medicamentosa. Ele levou vários gritos no hospital. O preceptor gritou com ele, humilhou, expulsou. Assim, ele teve coragem de contar o erro. Ele teve coragem de contar a mazela de não ter sido dado durante o curso, apesar de ser Harvard. E ele conta o que acontece, que ele acabou perdendo o paciente. Né? A coragem que ele teve, né? de mostrar a consequência do erro. O que eu aprendi com esse livro? Aprendi a valorizar a faculdade que a gente... E é importante a gente valorizar. Você, como diretor, fazer com que seus alunos valorizem a faculdade deles, a faculdade que foi escolhida, para eles entenderem que não existe a melhor faculdade do mundo, porque todo mundo acha que Harvard é o exemplo do mundo. Olha aqui. Depois que eu li esse livro... Isso é muito real. Eu tava comentando, agora é semana de recepção dos calouros, né? Eu tô conversando muito sobre essas coisas com eles. E eu falei essa semana sobre isso, assim. Tipo, aqui a gente tem metodologia ativa, né? Que é muito melhor do que o método tradicional antes. Tem até umas piadinhas que falam assim, chega um paciente lá num plantão da vida aí, na emergência, e aí ele chega e fala, e aí, doutor, o que eu tenho? Fala, não, essa aula eu faltei, né? Aí não sabe o que o paciente tem, porque só na aula que ele foi, ele não estava lá. Na metodologia ativa, isso acaba, assim, diminuindo muito o impacto disso, e a formação fica um pouco mais reforçada e completa, porque você consegue diminuir o impacto assim, de absorção
que o aluno precisa ter, né, dentro de uma aula, e você consegue distribuir na graduação toda coisas importantes que vão sendo reforçadas de tempo em tempo, né? E aí você consegue que lá no final dos 6 anos o aluno saia bem melhor. E assim, eu vim de uma faculdade tradicional, né? Eu fui formado no UFMG e lá, assim, eu tenho falhas de formação muito graves porque a gente, sim, sei lá, eu não gostava de uma matéria, levava na barriga e acabava saindo mal formado daquela matéria, né? Eu, por exemplo, sempre detestei plantão. Tipo, as minhas matérias de urgência e emergência, eu tentava participar o mínimo possível, sabe? Então, passei, mas passei meio mal. E eu não sou bom de urgência e emergência. Não gosto daqueles protocolos super corridos e tudo mais, que eu tenho medo de matar alguém. Então, eu prefiro não dar plantão, sabe? Para uma falha de formação minha, que eu escolhi ter, não comprometer um paciente que eu tenho, né? Mas realmente, a gente tem que se os pacientes soubessem o tanto de coisa que a gente não sabe, né, eles teriam medo de ir no médico. Que realmente, assim, às vezes a gente não sabe coisas básicas que a gente precisaria saber, né? Até alunos de Harvard, né? Eu achei interessante você dizer isso, que teve uma pessoa bem famosa que falou isso. O jornal Weekly nos Estados Unidos disse assim, é um livro tão envolvente que jurei nunca deixar um médico estagiário me atender. E tem essa questão assim, o paciente chega na consulta esperando que o médico saiba o que precisa ser feito, né? E muitas vezes não vai saber. Mas você tem que passar segurança, né, primeiramente, e tentar saber o que realmente precisa fazer de uma forma correta, né? Então, esse jogo de cintura é uma habilidade importante que o médico precisa adquirir aí no tempo, porque muitas vezes ele não vai saber mesmo o que fazer, né? Nesse livro, ela traz todos esses casos impossíveis e que a gente não consegue encontrar o diagnóstico, professor, porque a gente não presta atenção nas pistas. Eu percebo muito no livro, nos casos, que o paciente, vamos assim, empurrado, chega na ela ficou impressionada no paciente, o ano de emergência, e ninguém teve a preocupação porque ele chegava com todos os sintomas de infarto agudo do miocárdio, IAM. E aí todo tratava com IAM e mandava para casa. E uma médica deu baixa. Disse, gente, a gente precisa investigar. E aí mandou para uma médica que era isso, de clínica médica, de investigação. Na verdade, sabe o que era que o homem tinha, professor? Deficiência de vitamina B12. As coisas bobas Então, assim assim, ele podem. não ficava nem em pé. Ele não ficava nem em pé, porque você sabe que problemas musculares, né? Você intercepta todas as mensagens que o cérebro manda para o corpo. E ele estava derrando, ele ia morrer, né? Porque a mãe dele, porque você chega na anamnese, a mãe dele morreu do infarto. Aí já direciona no acadêmico de que ele também, a irritação, né? Porque a deficiência do vitamina B12 também dá palpitação, né? Mas como você se pega na anamnese dos pais e ele todos os sintomas de um infarto, e era tratado com infarto e mandava para casa, sabe? Então, assim, ninguém parava para investigar o que aquele homem tinha. E eu achei muito interessante o caso. Tem um caso em que ninguém descobriu. Uma moça estava falecendo na UTI. E, na verdade, ela tinha aquela síndrome do... Eu esqueci agora, do colo. O
Wilson, o síndrome de Wilson, né? Então, o que é que esse livro vai ajudar? O acadêmico, o médico, o psíquico, né? Ele ensina como o médico ele raciocinar, os caminhos em que ele vai juntar as pistas necessárias que vão levar a realmente um diagnóstico preciso, sabe? Eu achei muito emocionante esse livro, que ela fala sobre todos os erros. Ela fala que um médico professor, ele interrompe um paciente a cada 13 segundos. É uma pesquisa. Ela mostra aqui que foi feita uma pesquisa com médicos, eles deixaram ser gravados, não sabiam qual era a finalidade da pesquisa. E eles conseguiram provar que interrompe o paciente a cada 13 segundos. E ela mostrou aqui muitos casos em que o médico não descobria porque não tinha amnésia, não escutou o paciente, não pegou aquela pista, sabe? Às vezes o paciente nos dá. Minha memória é muito ruim, mas esse dado seu eu já tinha ouvido. E tem outros dois dados que eu acho muito interessante, que quando eu vou falar de relação médico-paciente, eu sempre cito que a média de interrupção, né, de tempo do médico na história do paciente é de 13 segundos. Mas eu acho que nessa mesma pesquisa eles viram assim, que o paciente nunca fala mais de 1 minuto e meio quando interrogado inicialmente. Então, assim, 1 minuto e meio não é nada. Você pode só deixar o cara falar ali, que ele vai contar a história toda, não vai gastar tempo demais, né? Que a desculpa de interromper é tentar direcionar para gastar menos tempo. E você pode escutar direitinho, e vai mudar totalmente a percepção do paciente quanto a sua, né, ao seu trabalho. E o outro dado que eu gosto é do tempo que a gente gasta com burocracia dentro de um consultório. A média de gasto de tempo preenchendo papelada, escrevendo as coisas, é de 70% do tempo gasto dentro do consultório. Então, assim, o meu esforço é que dentro do meu consultório eu tenha cada vez menos tempo com burocracia e mais tempo com paciente, né? Para a gente otimizar esse tempo dentro do consultório, né? Mas, Aline, deixa eu fazer eu estava quase esquecendo de fazer o jabá. Você falou que tem até médico de Harvard sai formado sem saber sutura, mas é porque eles não leram o livro mais legal que tem, que é o Suturas. Você já leu o Suturas, Aline? Não. De quem é? Então, eu vou te dar de presente esse livro. Esse daqui, ó, já tá separado para você. Não conheço, não. Ai, que joia. Esse é um livro que eu escrevi. Olha aqui meu livrinho. Um grande amigo meu, Tiago. Nossa, não acredito. E a professora Beatriz Deotti. Esse livro, eu fiz um estágio na Rússia. Eu fiz um estágio na Rússia em cirurgia, né? E lá eu vi, assim, eles aplicando as mesmas técnicas que a gente faz aqui, mas tendo resultados muito melhores, assim, de prevenção de infecção pós-operatória. Tinha algumas coisas, assim, por exemplo, de tempo de degermação, tempo de escovação nas mãos e tudo mais, que eles conseguiam resultados muito melhores que a gente. E, assim, minha experiência, pelo menos, com cirurgia no Brasil foi muito lambona, sabe? O povo tem pouco apreço com a prevenção, com a técnica de fato. Às vezes a gente tem, por exemplo, 5 professores de técnica cirúrgica e cada um ensina de um jeito diferente,
sabe? Porque tem muito aquele negócio de aprender na orelhada. Então eu fui ver o que que tinha de base científica mesmo que respaldava aquilo ali e tentei escrever, né? Escrevemos isso de uma maneira mais didática possível, de modo que até o porteiro do meu prédio conseguisse aprender. A gente validou, quem validou esse livro foi o porteiro do meu prédio. A gente escreveu, colocamos vários artifícios assim, interessantes de vídeo, de artigos indexados, de imagens ilustrativas bonitinhas, que a gente conseguisse reproduzir uma coisa que é muito braçal, assim, né? Mas de uma maneira muito prática para quem está lendo, sabe? E aí, quando eu dei o texto assim, para o porteiro lá do meu prédio, e ele conseguiu reproduzir tudo sem que ninguém explicasse assim, para ele, sabe? A gente botou o trem para imprimir. E aí foi um sucesso tão grande que a primeira edição acabou em 8 meses. A gente conseguiu esgotar a primeira edição em 8 meses. A gente ganhou o título, o prêmio de best-seller da editora, sabe? O selo de best-seller. E essa segunda edição veio revista e melhorada, sabe? A gente conseguiu melhorar ainda um pouquinho o livro. E estamos na segunda edição. E já está acabando também. Mas é um livro, é básico, assim, nessa é algo que todo estudante de medicina precisaria saber. E eu acredito que a gente tenha feito algo muito, muito bom e de ser lido e de uma didática boa, sabe? Bem validada. Didática. Eu vou te dar ele, pelo menos descobrir um livro que você não leu ainda e vou te dar ele de presente, tá bom? Ai, vou adorar! Amei! Um monte de gente elogiando aqui, olha. Um monte de gente elogiando a didática do livro. Nos comentários eu já... Pois é, gente, eu fiquei encabulado. Eu cheguei aqui e tinha uma aluna, né? Esse é meu primeiro mês como coordenador do curso de medicina aqui. E tem uma aluna que já me conhecia pelos meus livros. Eu achei isso tão chique. Porque assim, nossa, eu conheço, já te admirava antes de vir para cá, agora eu sei que você estou em boas mãos, né? Mas é muito legal isso, é como se fosse um filho mesmo, assim, né? A gente vê nossas ideias tomarem formas, isso é muito gratificante. Eu espero que você goste também do livro, tá? E depois eu quero seu feedback. Com certeza, vou fazer um vídeo sobre o livro. Eu achei interessante você falar sobre isso, porque no Brasil eu percebo que a gente tem muitos vícios, né? Então, principalmente os cirurgiões. E isso produzindo esses vícios. E a gente perde isso que você falou da técnica, né? E talvez a gente fale muito por causa disso. E é interessante o seu livro. É o aprender na orelhada, né? É aquele, assim, isso é um grande erro de estudante de medicina. É o aprender na orelhada. Você vai acompanhar, sei lá, algum parente num plantão, aí você vê o cara prescrevendo uns negócios lá e não questiona, assim, às vezes, será que essa conduta é adequada? Será que essa conduta, assim, é o melhor mesmo, baseado em evidência, né? Então, esse livro surgiu disso. Assim, eu vi que assim, que cada cirurgião que eu ia falavam tendo a forma, sabe? Mas eu falei, peraí, será que não tem um norteamento nisso, não, né? E até pegar, assim, por exemplo, qual que é a evidência científica de utilizar luva? Será que luva estéril, né? Reduz mesmo infecção pós-operatória? E será que tem como, inclusive, ter estudos que comprovem isso? Porque hoje a gente não pode fazer um experimento, por exemplo, eu vou operar um grupo sem luva e outro com luva e vou ver qual que é o nível de infecção de cada um. Isso seria antiético, não passaria no comitê de ética em pesquisa. Mas, assim, como que a gente vai saber hoje se o negócio é bom mesmo,
e coisas que são consagradas, assim, né? Eu trago essa discussão aqui nesse livro e é bem legal. Acho que ficou bom. Coelho não é um cara muito aceito por aquelas pessoas que se chamam intelectuais, né? Que eu acho isso uma besteira, uma bobagem. No Brasil, o povo adora polarizar, né? O Brasil adora polarizar. E assim, eu me lembro que uma vez eu abri a revista Veja e ninguém mais quis ler ele porque a Raquel de Queiroz disse que não passou da página 8. Não sei se você lembra dessa polêmica que houve no país. Ela colocou nas páginas... Não tem aquelas páginas amarelas? Quando Veja era lida, né? E aí ela colocou, não passei a página 8. Só que como Raquel de Queiroz era um dos ícones, né, da intelectualidade, então todo mundo que se dizia intelectual não quis mais ler Paulo Coelho. É porque as pessoas, na verdade, não existem escritores ruins, professor Yuri. Existem, na verdade, leitores ruins. Entendeu? Pessoas que não conseguem captar a mensagem. Se você parar para observar o que o Paulo Coelho escreve em Verônica Decide Morrer, é uma coisa que todo mundo que quer ser psiquiatra ou é acadêmico de medicina e vai para um ambulatório de psiquiatria tem que ler. Você precisa entender o que se passa na cabeça de uma pessoa que tem uma síndrome do pânico. Você precisa entender qual é o gatilho da vida dela. O Paulo Coelho, coitado, ele também passou por um problema desse na vida atual. Ele teve o gatilho dos pais, dos amigos, foi internado. E praticamente, Verônica Decide Morrer é a história da vida dele. Verônica é internada. Não era porque ela tinha problema psiquiátrico. A perseguição da família e dos amigos tão grande que ela desenvolve a síndrome do pânico. Na síndrome do pânico, ela começa a fugir das pessoas e a fugir dela. Até que ela consegue entender esses gatilhos. E às vezes a gente precisa entender o que se passa na frente daquele paciente que chega na nossa prática. Não é para a gente estar desdenhando. Não é para o professor da gente estar desdenhando. E isso acontece, professor. Isso é a vida real, sabe? A gente precisa ter respeito com o que as pessoas sentem. Eu acho que todo acadêmico deveria ler Verônica Decide Morrer para entender como que se sente, o que é que se passa na cabeça de uma pessoa que sente a síndrome do pânico. Ter medo dos outras pessoas, ter medo de si mesmo, né? Como é que acontece esse gatilho? Como é o início de tudo? Como ajudar essa pessoa? Existem pessoas que saem da síndrome do pânico. Eu conheci pessoas que têm uma vida completamente normal. Então, o acadêmico precisa entender e respeitar. Eu acho que o paciente que sofre do transtorno tem que ler Verônica Decide Morrer. Já leu? Já chegou a ler ele? Não. Esse também não. Não conhecia nem... Assim, eu já li outros do Paulo Coelho, mas esse título eu nunca tinha visto. Mas, bom, vou ler. O melhor, se você gosta, eu percebo que você gosta dessas questões da mente, da psiquiatria, você precisa ler, tá? Para passar para os seus alunos. Esse livro eu achei muito interessante, olhe nos meus olhos, porque a gente lê muito sobre teorias, né? Teorias de transtorno, sobre o autismo, o espectro do autismo. Mas a gente nunca lê um livro em que uma pessoa escreve tendo o transtorno. Ele descobre que tem a síndrome de Asperger, o diagnóstico é diagnosticado já na fase adulta. Professor, como é impressionante, como ele ensina a gente, como ele vê o mundo. Porque eu encontrei colegas médicos, professor, que tem Asperger. E às vezes você acha que a pessoa... Você encontrou o quê? Porque necessariamente existem médicos que de Asperger. Sim. O Asperger é um tipo de autismo que não impede as pessoas de se formarem, de trabalharem. O problema do Asperger é a dificuldade
em criar o vínculo. O nome do livro O Asperger é foi Olhe nos Meus Olhos. O nome... Oi? O Asperger foi incluído dentro do espectro autista, né? Antes falava-se muito do Asperger como é o autista inteligente, mas ele está já agora Exato. no DSM-5 já está dentro Exato. do Já está Asperger, incluído. um autismo Está funcional. incluído porque, na verdade, está incluído porque as crianças, na verdade, não tinham diagnóstico, né? Então, quanto mais cedo, né? Eu estava vendo lá a professora de neuropediatria falando, quanto mais cedo, melhor. Só que durante muitos anos, isso dado, né? Então, esse paciente aqui mesmo, ele só descobriu com 40 anos de idade que era autista. E ele sofre a vida toda. As pessoas dizem que ele é antipático, que ele é arrogante, que ele não se envolve com a família, que ele odeia a família, que ele odeia os amigos. Ele perdeu um casamento. Então, na verdade, é uma forma dele ver o mundo. Então, o que é que acontece? Ele mostra nesse livro como ele pensa quando acontece uma coisa. Por que é que ele não dá flores à esposa? Ele mostra nesse livro como ele vê essa atitude. E, às vezes, tem mulheres, por exemplo, que não entendem. Eu conheci um médico que ele tinha um diagnóstico e ele era a pessoa mais antipática do hospital. Mas é porque ele não consegue se envolver emocionalmente. Realmente, ele não conseguia olhar nos olhos da gente. Ele não participava de nenhum evento do hospital, nem de confraternização, de absolutamente nada. Mas não é porque é uma pessoa antipática. É porque uma pessoa que tem o diagnóstico do Asperger de uma forma diferente. Ele disse que não consegue criar vínculo e não acha isso importante. Então, eu acho que o acadêmico tem que ler para entender que existem pessoas diferentes no mundo, né? A gente vai encontrar pacientes de todo tipo, pacientes diferentes, e aí fica a dica para a gente entender um pouco mais. Deixa eu ver quanto tempo. A gente ainda tem 15 minutos, né? Deixa eu ver outra coisa. Isso aqui é muito interessante. Temos ainda 15 minutos. A última vez que morri. É muito interessante ele contando. Ele passou por vários transplantes. Transplante de fígado, transplante renal. Assim, a história dele é bem complicada. Mas o que é interessante para eu aprender? Durante o internamento dele na UTI, ele disse que escutou tudo que se passava ao redor dele, né? E as pessoas diziam, ele já estava morto. Eu pensava que isso não existisse, mas eu já fui uma vez para uma prática na UTI e a médica levantou assim o braço do paciente, isso aqui não vale nada, não, tá morto. Eu digo, gente, será que ela não sabe que ele pode estar escutando, sabe? Uma professora, eu digo, gente do céu, fiquei impressionada. Eu achava que isso não existisse, existe. E ele prova aqui que escuta o tempo inteiro, professor. Ele prova, acho um absurdo dentro da UTI, você é neurocientista. A gente precisa todo dia contar ao paciente o nome dele, quem ele é, porque é como se estivesse perdido dentro de um labirinto. O cérebro faz isso de propósito para tentar compensá-lo daquela situação que ele está. Essa é a minha opinião, eu sempre acho que o cérebro é outra pessoa dentro da gente, sabe? Eu acho que o cara é muito inteligente. Ele sabe que está na UTI, ele compensa, mas ele fecha a tua identidade. Perceba que quando as pessoas usam a musicoterapia dentro da UTI e chamam as pessoas pelo nome, muitas pessoas acordam. Porque elas são despertadas. Primeiro você diz o nome. Eu já vi muito disso, as pessoas usarem até em artigos a musicoterapia para despertar. Resumindo, esse livro vai mostrar ao acadêmico de medicina que o paciente da UTI ele está escutando e ele precisa que alguém diga a ele o nome, quando ele chegar perto do paciente, o que ele está fazendo ali, porque ele disse que sofreu muito escutando as vozes sem saber que estava UTI. Então, essa fica a dica para a gente, tá? Outra coisa muito interessante. Esse aqui também
Já assistiu aquele filme Mãos Talentosas, do Dr. Ben Carson, a vida do Dr. Ben Carson? Não. Não. É um dos maiores neurocirurgiões do mundo, Dr. Ben Carson. Ele escreveu esse livro, Sonhe Alto. Eu não gostei do título desse livro, sabe? Porque ele dá tantas dicas. Ele ensina, professor, até você estudar durante a faculdade de medicina. É impressionante. Eu disse, gente, ele dá todas as instruções. Ele dizia que ele gravava muito na faculdade de medicina, fotografando os livros. Então, às vezes, ele perdia muitas aulas e ficava isolado. Eu, por exemplo, eu tenho essa facilidade. Quando eu vou fazer a prova, eu tenho muitas fotos dos livros na mente. Eu mapeando os livros. Eu não consigo fazer resumo. Eu nunca fiz resumo, porque eu não consigo. Porque eu tenho uma dificuldade de criar um outro mecanismo. Quando eu leio o livro, já fotografo. Então, eu não consigo colocar outro artifício na minha mente. E ele mostra que cada pessoa tem forma de estudar, né? Não quer dizer que, porque ele ficava trancado no quarto lendo livros, que seja menos ou maior do que quem está frequentando as aulas. Então, ele mostra como o acadêmico deve se comportar. E assim como o doutor Henri Marchi, ele também conta difíceis em que ele passou como neurocirurgião e ele teve que tomar, né? Então, é um livro, na verdade, mostra para o acadêmico e para o médico como se preparar para tomar decisões difíceis. Pronto. Esse é o resumo do livro. Dr. Ben Carson, um filme sobre a vida dele, chamado de Mãos Talentosas. E impressionante, né? E ele conta também como os livros... Então, é dele que veio o livro dos Mãos Talentosas? Então, esse eu assisti, então. Inclusive, a gente estava usando esse livro para discutir essas questões na semana de recepção dos calouros aqui. É um livro, um filme muito bom. Vem esse livro Sonhe Alto, que é da história desse cara. Ben Carson. Esse livro, eu tenho a maior dificuldade quando eu empresto ele para as pessoas, que as pessoas não querem me devolver. Realmente é um livro maravilhoso. Até pessoas não médicas não querem me devolver. Eu já emprestei esse livro para 14 pessoas, mas eu tenho que ir buscar na casa delas. Para você leia esse livro, professor. É impressionante. Eu vou comprar também. Depois eu quero pegar uma lista com você. Falar assim, ó, você tem seus livros catalogados, bonitinho? Então vou pegar a lista da sua biblioteca e vou riscando os livros que ainda não tem. Mas, Aline, assim, o papo tá muito bom. Oi? Tá encerrando já o tempo. Sim, acho que a gente tem mais... Temos mais 6 minutinhos só. Pronto. Olha só, bem rápido. O Diário de Nuremberg. Ele vai ensinar como médico a ter tolerância pelas diferenças raças e religiões. Tá? Você, como médico, vai atender muçulmano. Você vai ter que respeitar também até pessoas da religião, digamos, dos santos dos últimos dias. Não interessa. O Diário de Nuremberg. Todo mundo fala do Diário de Anne Frank, né? Mas eu acho que o Diário de Nuremberg, ele é profundo sobre o respeito às raças. Fica a dica. Isso aqui foi o depoimento de um neurocirurgião, Dr. Alexander, esse neurocirurgião americano, que não acreditava na experiência de quase morte e não acreditava em Deus. Professor, fizeram o atestado de óbito dele. Ele entrou em coma e assinaram o atestado de óbito. Pasme. E ele mostra nesse livro o que eu achei interessante para a gente como médico, de perder esse medo que a gente tem da morte. Eu vejo muitas acadêmicas de medicina na faculdade, quando a gente vai para o prédio da oncologia,
residentes de oncologia que se esbaldam no chão, ficam chorando. Depois desse livro, você vai aprender e a entender que a morte, na verdade, ela é um processo. Ele passa pela experiência de quase morte, e um neurocirurgião voltar e falar sobre isso. Então, a comunidade médica passou a acreditar na experiência de quase morte e aceitar a morte como processo. Então, é muito interessante. É também um livro escrito por um neurocirurgião que fala sobre isso. A Melanie O'Neill é uma artista americana que fala a mesma coisa dele. Então, são livros assim que são bem parecidos. Ou você lê Fui ao Céu e Voltei, ou o Neurocirurgião, que também é muito bom. Esse aqui, ele é filho de uma enfermeira e ela tomava talidomida. E aí, ele nasceu sem as pernas e sem os braços. Por que os acadêmicos, os médicos devem ler isso? De pessoas que reinventam a vida. É uma forma de você entender. Ele tentou suicídio, tá? Então, é uma forma de você entender pessoas... Por que as pessoas cometem suicídio? E o que acontece quando as pessoas não cometem o suicídio e reinventam a vida, né? Então, lição para o acadêmico e para o médico, que nem sempre a vida é perfeita. Mesmo sem os braços e sem as pernas, a vida desse homem é extraordinária. Tem muito acadêmico de medicina, professor, que tenta suicídio. Muito. Enorme. Então, você lê um livro como Eliana Zagui, que nunca saiu do grau, pegou pólio com 1 ano e meio e pinta com a boca. E esse homem sem os braços, sem as pernas e atravessa o mundo, é como se desse mais esperança aos acadêmicos de medicina. Você não imagina a taxa de suicídio. Doutor Antônio Carlos Lopes disse que de cada 3 residentes, 1 se mata nesse país. Então, é mesmo? É verdade. Eu vejo na faculdade. A ativa é altíssima. Bom, já falei dos 15. As taxas de depressão são altíssimas, né? Depressão E as tentativas são enormes. Os acadêmicos de medicina, os pais colocam um atestado com outro CID para faculdades não saberem. Então, a gente pensa que o nosso colega foi fazer uma cirurgia. Fique sabendo disso. Não foi. Tentou suicídio e está internado. Pasme. É direto isso. Eu sei porque os pais vêm me contar. E querem que eu ajude depois que os filhos voltem para a faculdade. Entendeu? Mas é altíssimo. As tentativas são altíssimas. Por isso que você vê 6, 5 alunos foram fazer cirurgia. Tentaram suicídio, cortaram os pulsos e estão internados. Né? Então, eu acho que livros como esse dá uma nova visão para esses alunos verem que uma pessoa que não consegue sair de uma cama de hospital de 30 anos reinventou a vida pintando com a boca. Então, fica aí a dica do Pulmão de Aço da Eliana Zagui e aqui do Nick Fujik, Uma Vida, né? Sem Limites. Eu estou lendo esse livro, professor. Eu tenho que mostrar, né, o livro que eu estou lendo. O Zoológico de Varsóvia. De Varsóvia. Eu não sabia que existia. O que é o Zoológico de Varsóvia? Não conheço. Olha, eu já li vários livros da Segunda Guerra Mundial, né? Mas sabia que um casal tem mais durante a Segunda Guerra, salvando animais de Hitler. Esse eu estou lendo no momento. É a minha dica, talvez seja a minha dica aí para o futuro. Porque eu já li todos os livros que você imagina sobre Segunda Guerra Mundial. de Anne Frank, Golda Meir. Mas eu estou surpresa que eu não sabia que existia zoológico em Varsóvia. E um casal tentou proteger os animais de Hitler. Né? De Hitler levar os animais do zoológico, como ele fazia com os museus, quadros, pintava tudo. Olha, gente, quem puder também, última dica, bárbaro esse livro. Sabe aquelas dicas do coração do Dr. Ivo Pitangui para o nosso coração? Ele mostra, ele é de Minas Gerais, viu? Ele é de Minas. Qual que é? Eu sei. Formado em Vassouras. Qual que é o título que tá pequenininho? Esse Cartas a um Jovem Cirurgião.
Ah, sim, Cartas cara. do Jovem Cirurgião. Muito bom. Ele fala desde quando ele tentou vestibular, que saiu de Minas Gerais. Na verdade, não é lições de medicina, é lições de vida. Ele mostra tudo É o do que Ivo Pitangui aconteceu. mesmo. Foi Ele o Ivo mesmo que Pitangui que escreve. escreveu. Ele que escreveu. Legal. Ele que escreveu. Ele mesmo que escreve. Não é um livro sobre ele. Ele mesmo que fala sobre perseverança, a disciplina e a alegria que a gente tem que ter no dia a dia. Ele fala sobre a trajetória dele. É a minha última dica de hoje. Eu espero que vocês tenham Grande mestre. gostado. Aline, eu gostei demais. Eu já estou doido para ler vários livros desse daí. Eu estou tentando terminar. Meu TDAH não está me deixando terminar meus livros. Eu tô com vários livros acumulados ali, assim, tanto da parte de neuro. Eu inventei de agora aprender a programar em Arduino. Então, eu tô tendo que aprender outras coisas também, e além dessa mudança toda, mas eu tenho que organizar a minha vida para colocar minha leitura em dia. Certamente vou te mandar mensagem depois para trocar figurinha com você, hein? Com certeza. Ó, e aí, o pessoal lá da MedBeta vai entrar em contato com você para pegar seu endereço e mandar o livro para você também do Suturas, tá bom? Perfeito, E perfeito. para quem quiser, que estiver assistindo nossa live aí também, e quiser adquirir os Suturas, basta falar lá, pode ser. A gente ainda não conseguiu colocar no nosso site, a gente vai colocar não só os Suturas, mas outros livros em breve. Mas se quiserem os Suturas, eu já consigo disponibilizar para as pessoas, a gente pode vendê-lo pelo Instagram mesmo. E aí é só falar com a gente no inbox que a gente já envia, tá bom? E eu vou fazer a propaganda do livro, viu? Vou fazer um vídeo. Vou ler e fazer um vídeo. Ó, filho, vou ficar feliz. Mas só faça propaganda se você gostar de verdade, viu? Eu quero seu feedback genuíno. Certeza, certeza. Obrigada, professor. Adorei a live. Muito bom conversar com você. Obrigado, Aline, mais uma vez pela participação, viu? Obrigado por ter aceitado o convite. Eu fico impressionado com a sua avidez por livros. Eu gosto muito, eu sou old school, assim, eu gosto do livro físico, né? Eu até, assim, na minha casa, tô construindo minha biblioteca também, porque depois que eu vi você com a sua biblioteca tão bonita, eu falei, não posso ficar sem uma também. Mas vai ser difícil de alcançar. Oxi, nada. A sua vai ser mais, com certeza. Mas não adianta ter muito livro e não ler, né? Tem que ler os livros. Eu também acho. É verdade. Foi por isso que as meninas pressionadas, porque aqui eu tenho mais de quase 2.000 livros, né? Ou mais de 2.000 livros. E aí a gente foi para casa da biblioteca desse médico. Esse médico tinha 4 livros. E aí as meninas, Aline, não acredito que você leu todos os livros da sua biblioteca. Eu digo, olha, os de medicina, a gente lê umas partes, né? Não dá para eu dizer que leio o Porto todo. Mas aqueles outros livros ali, eu li todos. Aí as meninas fizeram o teste comigo, né? Iam puxando o livro e eu contando a história. Porque a pessoa mais beneficiada é quem lê, sabe, professor? É a gente mesmo que é mais beneficiado. Eu vejo isso no dia a dia. Quando uma criança chega na pediatria e eu digo, não, essa criança não precisa de um exame de neuroimagem. Ela diz que tem dor de cabeça para chamar a atenção da mãe. E depois é provado quando o exame chega e está tudo normal. Na verdade, a mãe tem que dar mais atenção a outra. Então, o livro dá essa visão de mundo para a gente. De ver Sim. que não é só um exame. É uma alma que tem ali, sabe? É muito importante isso, né? Assim,
Eu gosto muito de leitura. Cada pessoa acho que tem uma forma diferente de estudar, né? Mas a minha é por livros. Eu gosto muito de ler e abstrair da minha forma. Eu usava muito mapa mental para estudo, mas é muito gostoso, né? Eu gosto até do cheirinho do livro, assim. É muito, muito É bom. verdade. Mas, Aline, então, mais uma vez foi um prazer falar com você, viu? Esteja sempre convidada para estar com a gente aqui na MedBeta. Eu Fiquei sempre muito feliz disposição em poder conversar com você novamente e aprender mais um pouquinho com também. você, tá? Obrigada, professor. Eu que agradeço, viu? Eu agradeço a Até, confiança e eu que fico feliz. até mais, então, e Até. até uma próxima, né? Até. Quero que essa seja só a primeira de várias outras. Amém, com certeza. Obrigada, professor. A Deus segunda, na abençoe. verdade, né? Que a gente fez uma no seu Instagram. É, verdade. Então, até mais, Aline. Fique com Até, Deus. Muito professor. obrigado aí, Tchau, obrigada. Tchau. E obrigado para todos os outros que ficaram com a gente até agora. Tchau, gente.